as conquistas na cruz de Cristo. Eu sei que para muitos que vão ouvir essa palavra, pensa assim, mas só fala disto? A gente só fala disto, porque a cruz mudou a história, tanto a história contada pelos homens, o antes de Cristo e depois de Cristo, e mudou a nossa história. E creio que cada um de vocês tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Graças a Deus. Porque isso foi determinante para a nossa vida. Diz, em 1 Coríntios, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a cruz pregamos a Cristo e este crucificado. Por quê? Porque a cruz é o coração do Evangelho. A cruz que pregamos, eu sei que eu não precisava dizer isso para vocês, mas a cruz que nós pregamos não é joia, não é amuleto, não é enfeite em cima de um armário, de uma estante, do hospital, de uma loja de trabalho. Não é nada disso. Isso não é cruz de Cristo. E depois nós vamos entendendo se esse tipo de coisa traz diferença para a vida da pessoa. E vamos falar da cruz pura. Primeira coisa da cruz, propiciação. Ai, meu Deus! Vocês sabiam? Deus estava muito bravo. A ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus. E eu nunca tinha entendido que a ira de Deus era afronta à santidade de Deus. Isso é a ira de Deus. Mas Jesus foi lá e pagou o preço. E a ira de Deus, que era para ser sobre nós, se torna favorável a nós agora. Porque na cruz, Jesus pagou esse preço. Tem a justificação também, que é uma palavra incrível. Essa justificação, irmãos, por mais que a pessoa seja rico, bonito, jovem, poderoso, mandão, chefão, por mais que ele seja um inventor, um grande escritor, seja lá o que ele for, por mais que ele seja bonzinho, que faça doações, e até com amor, não estou falando sem amor não, que ajude o próximo, nada disso paga o preço da justificação. Somente na cruz é que pode ser pago. A nossa própria força e inteligência não consegue se tornar justos diante de Deus. Todas as nossas obras, essas todas que eu falei, sabe o que é para Deus? Trapo de imundícia. Me apresenta tudo isso. Não, mas eu sou bom. Eu não mato, não roubo, não prostituo. Sabe o que Deus falaria para ele? Trapo de imundícia. E eu não vou nem explicar o que é trapo de imundícia. É nada. É pior que nada. Cheira mal. Mas então, como então eu posso ser justificado diante de Deus? Entra o nosso Jesus na história. Por isso ele veio. Nós nos tornamos justos mediante o sacrifício de Jesus na cruz. Somos revestidos pela justiça de Jesus, de modo que quando Deus nos olha, enxerga Jesus. E por isso Deus declara o pecador justo. Mais do que declarado justo, gente, é como se nunca tivesse pecado. É limpar a culpa. É apagar mesmo. E às vezes, irmãos, é bom a gente saber disso, porque quando o inimigo quiser trazer algumas coisas que nós merecemos até ouvir, porque nós fizemos mesmo muita coisa errada e fazemos, eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. Eu estou limpo. Eu fui justificado. Mas você é uma peste, sou mesmo. Sem Cristo não dá para ter salvação. Não dá. Não pense vocês em hipótese alguma
nem 40 dias de bolo, nem 40 dias de jejum. Não adianta. Isso não vai cobrir pecado. Não pense que vai, não vai. Não seja iludidos com isso. É muito simples. Olha para a cruz. Então nós somos revestidos pela justiça de Jesus, de modo que quando Deus olha, Ele vai enxergar Jesus. E por isso nós somos declarados justos. A justiça de Cristo é imputada. É um ato divino em que a nossa culpa coloca em Cristo. A justiça de Cristo coloca em nós. É claro? Outra parte, regeneração. Novo nascimento. Mas e daí? Eu, Devanir, nasci da Lourdes de Valdemar, carne. Não, é o novo nascimento no Espírito, em Cristo. E esse novo nascimento é espiritual. Só que antes tem que morrer, tem que ir para a cruz para nascer de novo. Olha como nascer de novo. Reconciliação. Essa história é bem mais antiga. Ela começa lá em Adão. Adão tinha comunhão com Deus, mas na desobediência foi quebrada essa comunhão. E não sei quantos, uns falam 6 mil anos, alguns cientistas falam milhões de anos, não interessa. Interessa o fato. Lá perdeu a comunhão com Deus, mas Jesus nos reconciliou com o Pai. Reconciliar quer dizer mudar ou trocar. Mudar de inimizade, nós éramos inimigos, para a amizade. No Éden, o homem quebrou a comunhão com Deus. Olha o que o homem faz, quebra a comunhão. Em Isaías diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas também, depois de Cristo, tem uma boa nova que eu vou contar para vocês. Porque quando nós fomos inimigos, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Aonde foi a morte? Agora, reconciliados, nós seremos salvos pela vida de Cristo. Eu estou contando alguma novidade? Nenhuma. Eu fiquei até com vergonha quando eu li, porque, gente, eu já ouvi isso tanto, mas eu não quero nem saber disso. Eu estou testemunhando meu Jesus. Só isso que eu estou fazendo. Eu estou só testemunhando. Uns gostam de contar coisas da televisão, ou do jornal, ou de uma revista, ou de uma viagem, Não, eu quero contar só de Jesus. Adoção foi outra bênção conquistada lá na cruz. Não por mim, conquistada por Jesus. Adoção é um ato da graça de Deus, concedido pela fé em Jesus Cristo, e não por nosso mérito. Justificação é um relacionamento legal de um cidadão justo diante do rei. A adoção é um relacionamento familiar de um filho com o amoroso pai. Faz diferença? Toda a diferença. Redenção. Esse é muito bonito também. Oh, meu Deus! Detona, libertar da escravidão através de pagamento. Quem pagou? Neste caso, o valor do sangue de Cristo é eficaz para remir os nossos pecados. Em Efésios 1,7 diz, do qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E no final vai ter a glorificação. Vai ter santificação, aí tem muito mais. Se eu ficasse aqui, vamos fazer um círculo aqui e botar uma bacia de pipoca e vamos conversar sobre isso. E cada um falar um pouco sobre, cada um testemunhar um pouco do que Jesus fez, está fazendo através da vida dele em nós. Nós vamos ficar a noite toda, com certeza. Com certeza nós vamos ficar a noite toda. E tem outra coisa linda, livre acesso ao Pai. No Velho Testamento, uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, oferecer o sangue de sacrifício e interceder pelo povo, pelo rei, por ele mesmo e tudo mais.
Na hora que Jesus morreu, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Isso tem um significado. Nós agora não precisamos de mais nada disso. Nós temos livre acesso ao Pai, pelo sangue do Cordeiro. Onde isso aconteceu? Em que dia? Em que local? Aconteceu há 2.000 anos atrás, arredondando, no Monte do Calvário, na cruz de Cristo, porque tinha 3. Só tem uma que faz efeito para nós, a cruz de Cristo. Foi ali que aconteceu tudo isso. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Hebreus, vamos ler só para a gente ler um pouco a Bíblia, né? Um pouco não, isso aqui é Bíblia pura. Mas, Hebreus 10, 19 e 20. Depois vocês vão ter o texto no grupo, e também eu acho que no YouTube, né, Dani? Então, aí as pessoas depois podem ver estes textos lá. Hebreus 10, 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. Na cruz, o pecado foi vencido. Na cruz, o império da morte foi abolido. Na cruz, a nossa dívida foi paga. Na cruz, Satanás foi derrotado. Na cruz, a nossa salvação foi conquistada. Na cruz, Cristo triunfou sobre as potestades. Na cruz, a nossa vitória está garantida. Na cruz, fomos resgatados da maldição da lei, fazendo Ele maldição em nosso lugar. Na cruz, nos livrou da ira de Deus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus. Na cruz, Jesus venceu a morte. Antes da cruz, éramos inimigos de Deus, injustos, escravos do pecado. Depois dela, somos amigos de Deus, justos e livres. A cruz mudou a nossa história pessoal e a história da humanidade. Ela é o ponto de contato entre nós e Deus. Agora que já sabemos mais um pouco da cruz, por que falar da cruz? Porque Jesus falou sobre isto. E eu falo porque Ele falou, e posso falar tranquila também. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome sua cruz e siga-me. Isso é tão importante que 3 evangelistas falam sobre esse assunto. Dos 4, 3. Quando viram Jesus falar sobre isso, foram lá e registraram. Não exatamente no mesmo momento, mas com o passar do tempo eles registraram. Mateus 16, 24, Marcos 8, 34, Lucas 9, 23. E só para deixar claro, cruz não é filho rebelde, não é pai desajustado, não é patrão injusto, não é doença na família. Não, isso não é cruz. Mas então, que cruz que Jesus falou? Bom, Ele deu um exemplo. Em Filipenses 2, 5 e 8. Até o 8. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, a resposta está aí. Humildade, obediência, servo, isto é ir para a cruz. De repente, no nosso dia a dia, cada um com seus problemas, e nós sabemos que é tão difícil, nós vamos ter humilhação, fracasso, nós vamos ter problemas no trabalho, no lar, na família, não sei onde, a própria igreja. Quando isso acontecer, irmãos, olhe para o Calvário, olhe para Cristo, olhe para a cruz. Aqui está toda a história da cruz. E, só para completar, usar uma frase de A.W. Tozer.
A cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que aconteceu entre os homens. Pronto. Falei de Cristo para vocês e vocês podem falar para os outros. E assim nós vamos caminhando até chegar lá. Amém? Amém.